dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração e essa semana vamos abordar um pouco sobre a oração, sobre um tema que é muito conhecido, e de muitas das formas, em inúmeras religiões também oram. Então eu não posso deixar de falar um pouco também sobre esse mesmo assunto. Eu quero pedir para os irmãos, aqueles que tiverem sua Bíblia, tenha sempre em mãos uma Bíblia, abra conosco em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o 5. Lucas capítulo 11, vamos falar sobre os evangelhos de Jesus. Jesus ensinando seus discípulos a orar. No capítulo 11 nós vamos ver a oração dominical, onde está escrito assim: E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas nos livra do mal. Então, essa oração é também conhecida como a oração do Pai Nosso, porque esta é a mesma oração que está lá em Mateus, no capítulo 6. Abram suas Bíblias, por favor, em verso 9. Jesus ensinando a mesma oração, mas ele dá algumas advertências no capítulo 6 e nos versos primeiros, onde ele diz assim, verso 3 em diante: Mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como hipócritas. Essa palavra hipócrita, ela tem o mesmo sentido de artista, uma pessoa falsa, caso interpreta o papel. E ele está dizendo assim: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Vejam que Jesus está dizendo que as orações dos hipócritas ou dos fariseus, como ele disse, eram sempre colocados de pé nas sinagogas. E ele diz assim: e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Porque tem muitas pessoas que falam que têm uma vida de oração, pessoas que dizem que tem uma vida de oração e fica fazendo essas orações na frente de muitas outras pessoas para dizer: eu oro, eu tenho uma vida de oração. Simplesmente Jesus Cristo está dizendo: não, se você quer ser recompensado em público, faça as orações no formato que ele vai dizer nos versículos em diante, no versículo 7. Ele diz assim: mas quando tu orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora e a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis das vãs repetições como os gentios, porque tem muita gente que fica assim: repete as mesmas palavras, repete as mesmas palavras sempre na oração. Isso é vã, torna-se
perdão pela palavra, ter uma reza, porque você repete as mesmas palavras. A oração não, é algo que sai de dentro, não é algo que, como se diz, que fica repetindo as mesmas palavras por muito tempo. E ele diz assim, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não assemelhas a ele. Então entra no quarto, comece a orar, rasgar o coração diante de Deus. Esse é porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então Deus sabe o que você deseja. Ele tem conhecimento do desejo do teu coração. Porém, Ele quer ouvir você pedindo. Porque uma das bases para se manter um relacionamento é a conversa. Então a oração é ali que você conversa com Deus, que você fala com Deus. Às vezes parece ser que a oração é um monólogo, né? Mas ele não é monólogo. A oração, ela é uma conversação diante de Deus, porque Deus responde às suas orações, né? O livro do Apocalipse diz que as orações dos santos é colocado no altar do incenso e elas sobem como um incensário e Deus sente o cheiro da sua oração, não é? Então, o que aqui a gente faz em oculto, no quarto, em secreto, Deus ouve. Uma das provas do homem de oração foi Daniel, que orava 3 vezes ao dia, né? Orando 3 vezes ao dia, ele orava no seu quarto na Babilônia. Não é o local que impede da gente orar, porque nós somos chamados para abençoar locais. E Daniel foi abençoado e abençoador na Babilônia, porque manteve uma vida de oração. Então, o que ele fazia? Entrava dentro do quarto. É isso que Jesus está ensinando-nos a isso. A entrar no quarto, a fechar a porta e a orar. Porque muitas das vezes nós vemos orações bonitas, né, da igreja, e perfeito, porque ali é um local público, né? Mas tem outras pessoas que não têm o mesmo vocabulário, né? E não conseguem, às vezes, se sente intimidado e não consegue orar tão bonito contra as outras pessoas. Então vá no secreto, vá no oculto. Não sinta vergonha de orar dentro do seu quarto, fecha a porta, ora a Deus, porque Deus vai te responder as orações. E Jesus Cristo disse, quando vocês entrarem no quarto, vocês orareis assim, né? Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Veja que Jesus quebra um paradigma. Por quê? Os judeus não chamam Deus de Pai, mas Cristo como sendo Filho de Deus, como diz Zacarias número 12, Zacarias 12, onde o unigênito foi morto para que eles chorassem a morte de um primogênito. Cristo se torna primogênito e por este poder de adoção nós podemos chegar até a Deus, né? Até a Deus em orações, em súplicas. Essa palavra súplica é orar humildemente, prostrada os joelhos no chão e estender as suas mãos orando a Deus, não é? E ele está ensinando você a chamar a Deus de Pai. Quebra todo o protocolo, porque os judeus não chamam a Deus de Pai. E Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado é o teu nome, seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus Cristo está ensinando a orar. E o porquê disso? Em Lucas, no capítulo
5, capítulo 6, na verdade, Jesus, capítulo 6, verso 12, passa a noite inteira em oração. Em Lucas capítulo 5, depois que ele cura o leproso, ele passa a noite inteira em oração. Ora, Jesus era um homem ocupado, ele vivia pregando o reino de Deus em todas as partes, mas sempre teve um tempo de orar. A oração, ela deve ser a prioridade, mesmo que eu sei que a gente perde por muitas das vezes muito tempo assistindo algum filme ou assistindo alguma série, ou dependendo da situação nesse período de pandemia, né? Esquecemos às vezes de dobrar os nossos joelhos no chão para agradecer a Deus até o pão de cada dia. Mas Jesus Cristo ensinou que em pleno dia de ocupação ele tinha tempo para orar. E é este o conselho de irmão e de amigo que eu vos deixo em nome de Jesus, é que voltemos-nos à oração. A Bíblia fala que Elias orou com as cabeças entre os joelhos. A Bíblia também diz que em Números capítulo 14, Moisés intercede pelo povo. Intercessão é o poder da oração. Jesus Cristo, quando foi separar os seus discípulos, separou, mas antes disso foi orar, foi buscar a Deus, foi buscar a face de Deus. E olha só, terminando, já entrando na conclusão, né, do assunto, a Bíblia descreve que os irmãos que quando ficaram aqui na terra, né, no capítulo 1 e o verso 14, né, de Atos dos Apóstolos, diz que os irmãos oraram pela descida do Espírito Santo. Diz assim: todos estes prestavam unanimemente em oração e em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Estavam orando para que o Espírito Santo descesse sobre muitos e assim ele pudessem fazer a obra missionária, a obra evangelizadora, as orações, né? E no capítulo 14, para a separação de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que capítulo 14 está escrito assim, 14 e o verso 13, capítulo 13 e o verso 3, ele estava dizendo assim: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. O que eles estavam fazendo? Orando e jejuando pelos nossos irmãos. É um dever como cristão meu, é um dever de crente meu, é um dever meu como servo do Senhor, orar pelo meu irmão, orar pela sua vida, orar por aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Faça isso, porque ela tem comunhão com Deus e com os seus irmãos. Esse é o conselho de amigo que eu deixo a todos no momento dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, aproveitando essa deixa, né, como diz a Bíblia, orando por eles, né, oraram por Paulo e Barnabé. Então eu oro por você neste exato momento. Feche seus olhos aonde você estiver neste exato momento, e que Deus possa te trazer uma resposta ao seu coração neste momento em que o mundo está em aflição. Mas só em oração nós poderemos suportar, e também não só suportar, mas também fazer com que os outros irmãos estejam em comunhão conosco e estejam em comunhão com Deus. Feche seus olhos, amantíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua infinita misericórdia e graça, pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu. Senhor, cura as feridas das almas daqueles que estão, Pai, precisando de cura. Que espíritos de enfermidade, Pai, venha ser rebatido ou batido e retirada em nome de Jesus Cristo. Pessoas com possessões demoníacas, venha ser liberta onde esse vídeo alcançar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, também nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda a sua paz, em nome de Jesus, que o Senhor nos prospere em todas as fases de nossa vida e em todas as áreas que a nossa vida estiver alcançando, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, também esse amado ouvinte que está do outro lado, entregando a sua vida a Jesus, eu peço, ó Deus, pela vida dele, ó Pai, que o Senhor
escreva o seu nome no livro da vida, que o Senhor, ó Deus, faça com que ele entre nas moradas celestiais e esqueça dos seus pecados, o cobra-o com teu sangue e em nome de Jesus Cristo, para que em um dia, ó Pai, nós possamos estar juntos, morando na entrada celestial contigo, em nome de Jesus Cristo. E eu deixo essa palavra com os irmãos. Deus abençoe a todos. Quem quiser compartilhar e gostar, tá bom? Fique à vontade.